aquecer alimentos em recipientes plásticos no micro-ondas, tomar chá ou café em copinhos como estes. São hábitos comuns no dia a dia de muitas pessoas, só que a maioria não sabe é que com essas atitudes você pode estar colocando a sua saúde em risco. É que em produtos de plástico feitos de policarbonato e no revestimento interno de latas de alumínio está presente o bisfenol A. Ele funciona como um desregulador endócrino que interfere no funcionamento do organismo. A contaminação acontece com mudanças de temperatura ou por embalagens danificadas. Gismara, em quais outras situações a gente pode estar ingerindo bisfenol? Existem outros modos de ingestão, como por exemplo, panelas antiaderentes riscadas, papel filme, embalagens plásticas quando em contato com o calor ou o congelamento. É importante que se observe que eles não devem fazer alteração de temperatura. Então, se for usar, que use para alimentos secos, frutas, sementes, mas que não seja congelado nem esquentado no micro-ondas. Os enlatados também é uma fonte, principalmente quando amassados. Se alerta em outra situação, garrafinha de água dentro do carro, que muita gente costuma fazer isso, né? Isso, deixa lá durante o dia e depois à noite bebe. Então, a gente chama isso de um caldo de bisfenol, porque no calor existe a migração da molécula de bisfenol para a água e depois a gente frio não vai mais perceber. Um exemplo bem bacana são aquelas squeezes de água que as pessoas usam na academia. É uma forma prática de carregar água, porém, quando você compra novinha, você percebe que tem um gosto de plástico. Esse gosto de plástico já é uma contaminação muito grande, então é bom evitar o consumo de garrafinha de água, né? Principalmente se você alterar a temperatura, e as squeezes de academia também. Explica pra gente na prática como acontece essa migração para dentro do corpo. Então, o bisfenol das embalagens em contato com o alimento, principalmente nessas mudanças de temperatura, ácido ou calor ou coisas muito gordurosas, tipo molho de tomate, molho caseiro, ele faz uma troca com o alimento e quando a gente ingere também essa molécula. Que malefícios o bisfenol pode trazer para a nossa saúde? O bisfenol, ele entra no organismo e ele age como um desregulador endócrino, alterando principalmente as taxas de estrógeno, testosterona e os hormônios tireoidianos, tanto em adultos, crianças, homens ou mulheres. Existem estudos em ratos mostrando aumento de células tumorais, o maior ganho de peso de células adiposas, e tem estudos muito bacanas também mostrando a alteração do pâncreas, fazendo com que a pessoa tenha maior desenvolvimento, maior risco de ter o diabetes do tipo 2. O bisfenol causaria também a infertilidade? Assim, é uma das hipóteses que, claro, o estresse, tem fatores ambientais importantes e genéticos relacionados à infertilidade. Mas o bisfenol tem sido mostrado nos estudos, principalmente em ratos, que ele alteraria pela questão do estrógeno e testosterona no homem e na mulher, teria relação sim com essa má formação das células reprodutivas, prejudicando ainda mais as pessoas que têm esse quadro de infertilidade ou podendo aumentar o número de pessoas com essa alteração. E qual seria a relação do bisfenol com a obesidade? Então, assim como o aumento do bisfenol no sangue, ele pode aumentar o ganho de peso, muitas pessoas que não sabem ou têm dificuldade de emagrecer e não entendem o motivo, ele pode estar sendo desencadeado por esse excesso de contaminantes. A gente chama isso de xenobióticos, que são contaminantes ambientais. O bisfenol é um dos maiores contaminantes e eu acredito sim que ele possa estar agindo no organismo, fazendo um prejuízo da taxa metabólica basal e diminuindo a perda de peso. Então, ser uma dificuldade, ele ser um fator que também dificulte a perda de peso. O bisfenol, quando a gente ingere, ele vai para onde no nosso corpo? Ele é acumulado nas células adiposas. Então, quanto mais célula adiposa a pessoa tenha, sugere-se que esse bisfenol também se acumule aí. O efeito cumulativo dele é a longo prazo. Então, quanto mais exposição você tiver a esse componente, maior é o acúmulo total desse componente também no corpo humano. O importante é a gente ter uma alimentação saudável, uma boa nutrição, estar com o fígado bem em dia para que a gente consiga eliminar, porque ele é naturalmente eliminado. Então, quanto menor a exposição e quanto mais nutrido, mais saudável você tiver, menor é o efeito dele também no teu organismo. Agora, não existe um exame que possa dizer que eu fui ou não contaminada pelo bisfenol? Sugere-se, os estudos sugerem que mais ou menos 90% das pessoas têm uma taxa de bisfenol no sangue. As crianças são as mais prejudicadas, bebês, é importante a gente cuidar com a questão da gestação, mas não existe um exame ainda que se possa solicitar para medir essa quantidade de bisfenol na urina ou no sangue. O importante mesmo, o que a gente alerta é que se diminua os fatores ambientais de contaminação.
para que você tenha uma exposição menor, essa exposição menor já vai diminuir a concentração no sangue e vai não ter prejuízo nenhum à saúde. Para reduzir a exposição ao bisfenol A, você pode mudar alguns hábitos na sua rotina. Troque os potes de plástico pelos de vidro. Espere o alimento esfriar para tampar o pote. Gotículas de suor contendo bisfenol podem cair sobre o alimento. Evite usar canudos e não consuma bebidas quentes em copos plásticos.